Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente vai começar então a nossa segunda parte da EBD, no módulo de vida cristã, tentando aí aprofundar algumas das convicções sobre o tema de ser e fazer discípulos. Nós vimos semana passada mais uma questão, mais uma convicção, e hoje nós encerramos com a pergunta: onde fazer discípulos? Então eu vou dar um breve resumo, bem breve mesmo, do que a gente viu. A primeira pergunta que ajuda na convicção, nas nossas convicções nessa tarefa de ser e fazer discípulos, é por que fazer discípulos, né? Nós sabemos que é um plano de Deus, é muito importante, muito urgente. Deus está reunindo o seu povo, Ele está construindo esse templo espiritual no qual Ele glorifica o seu Filho. Então, nós vemos que Ele continua a executar esse plano, de extrema importância e urgência. O que é um discípulo? O discípulo é um aprendiz, é um seguidor, é um imitador, e Deus ele chama o pecador, né? Ele transforma a sua vida, ele predestina o pecador, ele justifica, e ele começa a transformar então a imagem do seu Filho. E semana passada nós vimos quem faz os discípulos. São aqueles que estão sendo transformados, que estão aprendendo e ensinando, né? E a igreja, principalmente por meio do ministério pastoral, edifica os crentes para que eles possam cumprir essa tarefa, ajudando as pessoas a darem mais um passo à maturidade ou ao conhecimento de Cristo. E hoje nós vamos ver onde fazer discípulos. Depois de todas as questões que vimos, que nos ajudam a aprofundar as nossas convicções sobre a tarefa de ser e fazer discípulos, talvez essa pareça ser a mais desnecessária. As outras respondem perguntas óbvias, né, importantes: o que, por que, quem. E essa questão final diz respeito ao campo no qual ocorre o discipulado, o onde, né? E mesmo que semana passada, muitas das questões que nós vimos esteja implícita, né, até em muitos aspectos, o onde, né, onde nós devemos fazer discípulos, eu acho que é de extrema importância nós aprofundarmos um pouquinho mais essa questão. Então é muito importante, eu espero que seja de benefício para nós. Então a pergunta é: onde fazer discípulos? Agora, nós sabemos que existem algumas barreiras quando a gente começa a pensar onde eu posso fazer discípulos. Muitas pessoas pensam num discipulado num local privado ou algo individual, né, visto como um trabalho íntimo, uma reunião, ou então com um novo convertido. Você está tentando ajudar alguém que se converteu a crescer em maturidade, né, algo que acontece talvez fora do contexto da igreja. Ou então, muitas pessoas pensam num empreendimento missionário. Discipulado é algo que a gente faz fora da igreja. É algo que você vai fazer em outro lugar ou outro país. Para muitos, fazer discípulos está ligado à grande comissão. É algo que não faz parte do nosso dia a dia como igreja, né? Então, existe por aí uma falta de compreensão sobre o fazer discípulos. Eu creio que não é o caso da nossa igreja, né? Ao longo dos anos, nós temos batido nessa tecla, falado da importância de ser e fazer discípulos aonde quer que você esteja, mas é algo que chama atenção, né? Muitos têm essa visão distorcida, essa falta de compreensão de onde deve acontecer o discipulado. Onde então o discipulado deve acontecer? Em quais contextos, locais, eventos, atividades o discipulado deve acontecer? Onde houver o aprendizado. Então, como nós temos aprendido, o discipulado acontece onde nós estamos aprendendo mais de Cristo, por meio da palavra, capacitados pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, ajudando as pessoas a darem mais um passo rumo à maturidade cristã. Certo? Isso está muito claro.
Nós temos visto isso e nós sabemos que isso pode acontecer, então, em todas as áreas, em todos os contextos onde houver aprendizado, disciplinas espirituais, como eu poderia dizer, quando você prega para você mesmo, né, quando a gente está lendo, quando a gente está orando, quando a gente está aprendendo, isso é parte do processo todo. Reuniões com outras pessoas, uma ou duas pessoas, com o seu cônjuge, com o seu filho, com um amigo na sua rua, um vizinho, com um irmão da igreja, num café. Ela pode acontecer em grupos, né? Grupos maiores, menores. Nós temos vários grupos na igreja, nós temos várias pessoas fazendo discipulado em grupos, lendo um livro. Nós temos os jovens, os adolescentes, tem o HB3, o Puzzle, né? Nós temos o Dayman, os agrupes, são grupos onde há o aprendizado, onde o aprendizado está acontecendo. Né? Discípulos fazendo discípulos. Na igreja, quando nos reunimos, né, o grupo todo, para ouvir a palavra ensinada e explicada. Ou seja, o discipulado pode e deve acontecer em todas as esferas das nossas vidas. Não queremos departamentalizar o discipulado em uma área especializada. O grande plano de Deus é fazer discípulo de todas as nações por meio das pessoas que estão aprendendo e ensinando nos mais variados contextos e lugares possíveis. Né? Tudo que fazemos, promovemos e facilitamos como igreja, pessoalmente, em duplas, em grupos, todos juntos, reunidos no domingo, deve ensinar mais de Cristo, para que todos possam aprender mais de Cristo. E nós precisamos todos unir força, todos juntos, nessa mesma tarefa, com o mesmo foco. E Deus, em sua sabedoria, então Ele nos uniu como igreja. A igreja, em todos os aspectos de sua vida, é uma comunidade de aprendizado transformador em Cristo, no qual a reunião de domingo é a principal, central para esse aprendizado, e eu falei um pouco sobre isso no domingo passado. E mais uma vez, nós estamos batendo nessa tecla, domingo após domingo, comunicando, expressando, ensinando, promovendo e defendendo o aprendizado em Cristo, na esperança de que a cultura da nossa igreja, ela se transforme cada vez mais, né, que isso fique inerente, fique enraizado nos nossos corações. Tudo que a gente for fazer, nós temos que estar aprendendo mais de Cristo e ensinando mais de Cristo, discipulando, sendo discipulado, ajudando a pessoa a dar mais um passo, ou para o conhecimento de Cristo, ou para a maturidade. E o púlpito, então, ele é importante nesse sentido. É aqui que nós reafirmamos, é aqui que nós incentivamos com mais frequência, com mais clareza. O púlpito, ele dá o tom, o norte, para que possamos enraizar essas verdades nos nossos corações e poder cumprir, então, incorporar essas convicções e poder cumprir, então, essa tarefa de ser e fazer discípulos. Discípulos de todas as nações. Em Mateus 28:19 fica muito claro. Vão e façam discípulos de todas as nações. Agora, é fácil pensar nações como países estrangeiros, mas não era exatamente isso que Jesus Cristo estava dizendo quando ele falou nações, quando ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Existe uma variedade enorme, né, de nações, são todos os povos, todas as línguas, todas as raças que não são os judeus. Então o que Jesus estava falando? Ele não estava dizendo do seu povo, a sua nação santa, ele estava dizendo o resto do mundo. Qualquer pessoa que não seja judeu, qualquer pessoa que não faz parte desse povo que Deus escolheu para ser a sua nação santa, é chamado no Novo Testamento ou de nações ou de gentios. Não era fazer discípulos, então, de Israel, mas das nações, os de fora, os pagãos, as pessoas que eram consideradas impuras, as pessoas que eram consideradas pelos judeus como
o inimigo. E essa era uma declaração radical e chocante para os judeus. Né? Como assim? Nós vamos fazer discípulos de todas as nações, dessas mesmas nações que nos oprimiram, né? Que nos derrotaram por séculos. E Deus, Ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Deus está edificando a sua igreja de todas as nações. E Jesus, então, Ele nos chama para fazer parte do seu povo, nos chama de povo escolhido, sacerdócio real, aquilo que sempre foi destinado para Israel ser. Isso é um privilégio gigantesco. Olha só o que 1 Pedro 2,9 diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é maluco, é um mistério, é o que Paulo dizia, esse mistério que foi revelado para os judeus. Deus, Ele nos incluiu no seu povo e Ele continua alcançando as nações por meio de você, por meio do seu povo. Agora, o onde fazer discípulos de Cristo deve ser, portanto, não apenas dentro da nossa comunidade, mas em todos os cantos do mundo. Isso tem uma implicação para nós. Você falar nações não é só um povo estrangeiro de outro país, né? São todas as pessoas. Todas as ruas, todos os bairros, todas as comunidades, todos os povos, subculturas. Né? Na nossa cultura nós temos subculturas, toda a nação. Então o lugar de fazer discípulos é em todo lugar. Eu estava estudando e a Júlia estava estudando do lado e eu perguntei para ela, filha, onde que nós devemos fazer discípulos? Ela olhou para mim, ué pai, fácil. Esperando uma resposta diferente. Ela disse, em todos os lugares. Exatamente. As nossas crianças entendem isso, elas sabem disso. Glória a Deus por isso. Em todos os lugares. Que isso fique muito claro, né, nas nossas vidas, na nossa igreja e para as próximas gerações também. Desde a mesa de jantar da nossa família até os campos missionários mais longe que possa existir. Nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E eu te falo que deve ser mais fácil encontrar um discípulo num lugar longínquo aí na África do que nos nossos bairros. Eu estava conversando com o Totti. O Totti, ele pregou, se eu não me engano, 2 finais de semana atrás. E eu encontrei ele numa conferência missionária e a gente estava batendo papo. Ele foi meu professor no seminário. A filha dele estudou comigo. E ele estava falando da experiência na África. E ele disse assim, puxa, se eu soubesse eu teria feito isso antes. Né? Ele ficou um bom tempo na igreja. E ele disse, puxa, na igreja ali tem tantas pessoas que poderiam pregar como eu prego, né? Tantas pessoas capacitadas para dar continuidade no trabalho lá. E quando eu vim para a África, eu comecei a falar de Cristo e eu senti como se fosse aqui uma terra seca. Né? As pessoas não olhavam para o relógio, as pessoas não queriam almoçar, elas queriam conhecer mais de Cristo. E nós temos visto o trabalho que tem acontecido lá. Né? Isso é animador demais. Eu sempre lembro dessa palavra, terra seca. Ele falava assim, parecia que eu estava chovendo no molhado. E aqui eu encontrei uma terra seca. Então fazer discípulos não é só na nossa comunidade, na nossa redondeza, mas é em todo lugar do mundo. O problema é que nós vivemos numa bolha. Né? Nós temos dificuldade de levantar os olhos, levantar a cabeça, de abrir os olhos para o que tem acontecido fora. E nós temos essa tendência de olhar para fora. Isso é normal, é do homem. Né? Eu lembrei da Torre de Babel. Né? Além de ser um ato de rebelião orgulhosa, de tentar roubar a glória de Deus, nós vamos construir, né, algo que vamos fazer o nosso nome famoso. Eles não cumpriram a missão de Deus, eles deixaram de fazer aquilo que Deus ordenou, de
se multiplicarem, de se espalharem por toda a terra. Lembrei de Atos 2 também, o povo ali reunido em Jerusalém, e Jesus Cristo ordenou que eles fossem testemunhas, né, em todos os lugares, mas se não viesse, então a perseguição, será que eles teriam saído do conforto deles? E eu fico olhando para a minha vida, né, como eu tenho a tendência também de settle down, né, de ficar no meu lugar, no meu conforto, na minha bolha, vamos dizer assim. E existe uma ironia até nisso tudo. Muitos vêm fazer discípulos ou missões a algum lugar que ocorre no exterior, em outro país, em outro lugar, entre as nações. E por que ironia? Nós somos as nações. Nós, ocidentais, os pagãos, os não-judeus, somos as mesmas pessoas que Jesus Cristo enviou seus discípulos para fazer discípulos. Nós somos o povo distante. Aqueles que são descritos em Efésios 2, 12 e 13. Olha só, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O tiozinho, gente boa que vive do lado da sua casa, aquela senhorinha que é um doce, um amor, que vive na porta ao lado da sua, ela é tão parte das nações que vive nas trevas quanto nós éramos. Né? E com a mesma necessidade que nós tínhamos de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E sermos incorporados então nesse edifício, nesse templo espiritual que Cristo está construindo. Mas nós achamos difícil sair da nossa zona de conforto. E nós temos que ser sinceros, reconhecermos que nós temos dificuldade de falar do Evangelho para as pessoas, de ir atrás das pessoas, de entender as suas necessidades. Nós sabemos que são muitas, mas nós nos fechamos, nós temos muito que fazer e nós esquecemos de que Deus ele nos enviou para falar para todas as pessoas, para alcançar e fazer discípulos de todas as nações. E é difícil se envolver com pessoas diferentes de nós, do nosso grupinho, da nossa família. Talvez a gente não vai gostar do seu jeito, do seu estilo, nós não vamos nos identificar com eles. E não precisa ir muito longe, você não precisa ir para a África ou para a China, isso pode ser no bairro, ali ao lado. Isso também não é novidade. Os apóstolos e outros dos primeiros discípulos lutaram, né, com essa missão universal de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Para eles também não fazia sentido. Como que nós vamos falar para essas pessoas? Né? Eles não fazem parte desse plano. E Pedro ele precisou de vários toques de Deus. Né? Aquele que foi o líder da igreja primitiva, ele teve dificuldade de entrar na agenda do Espírito Santo. E se Deus não o empurrasse, vamos dizer assim, talvez ele nunca faria nada nesse sentido. E há casas de Cornélio em todos os lugares. Né? Basta você levantar sua cabeça, abrir os seus olhos. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. E mais para frente, Paulo também repreende Pedro em Gálatas 2:11. E nós vemos que nos capítulos seguintes de Atos 10, a comunidade judaica, os discípulos, né, que na sua grande maioria eram judeus, eles começaram a se despertar para essa nova realidade, que Deus estava alcançando pessoas de todas as nações. Que os gentios, né, as nações, foi concedido o arrependimento para a vida. E rolava então um esforço, né, da parte deles, com o Espírito Santo convencendo, guiando, capacitando. Enquanto isso, Paulo voando, o apóstolo dos gentios,
pregava, ele saía para todas as nações. E muitas igrejas têm as mesmas dificuldades. Eu falo por mim, eu preciso intencionalmente, né, cumprir esse chamado. Nós achamos difícil ir até as pessoas que são diferentes e alcançá-las onde elas vivem, onde elas estão. E não é só isso. Além de não sair, muitos de nós têm dificuldade em receber. E a pergunta é, por que achamos difícil receber pessoas que são diferentes em nosso meio? Por quê? Muitas vezes nós ficamos presos nas nossas práticas, na nossa maneira de lidar com as coisas. Nós aprendemos de uma forma e muitas vezes isso não é nem o certo ou errado, mas é sim a maneira como eu aprendi a fazer. Nós não queremos mudanças, né, para tentar trazer as pessoas, para que as pessoas se sintam confortáveis em nosso meio, né, a não ser que essas mudanças elas aconteçam da maneira como eu quero. Porque resistimos em sermos flexíveis nas nossas tradições, práticas e armadilhas culturais. E eu fiquei pensando, eu creio que é um assunto urgente, né, para a igreja, para as igrejas, todas as igrejas, né, como que nós podemos trabalhar nesse sentido, né, não só de sair para alcançar o perdido, mas também nos preparar de forma que quando eles vierem no nosso meio, eles tenham uma experiência acolhedora, acessível, inteligível, que os aponte para o Evangelho. Né? Eu não estou falando que nós teremos que mudar a maneira como nós agimos para agradar o visitante. Né? Eu sei que aqui o que acontece na igreja é a reunião dos santos, mas como que a gente pode ter como exemplo, por exemplo, a igreja de Corinto, né, que sempre recebia os visitantes, os convidados, né, como que a gente pode ser uma igreja acolhedora, né? E muitas vezes eu vejo como eu tenho dificuldade de lidar com o diferente, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para que essas pessoas sintam-se amadas e acolhidas e tudo isso aponte para o Evangelho. Como que a gente pode amá-las, né? Eu fui visitar uma igreja uma vez e eu conversei um pouco com a liderança e um pouco com os jovens. Os jovens reclamavam que a liderança não era flexível e eles não queriam fazer nada que fosse, né, para os jovens. E a liderança reclamava dos jovens que estavam saindo e não tinham compromisso. Né? E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. A liderança reclamava que os jovens não queriam sair da igreja, mas ao mesmo tempo eles não queriam abrir mão de nada que eles gostavam de fazer. Não era nem o que era certo ou errado. Então, como que a gente pode ser flexível sem ferir nenhum princípio para alcançar as pessoas, né? Então, ali só tinha hino, né, tinha um órgão e voz. A maioria das pessoas eram tudo cabecinha branca. Parecia até mais um ministério com idosos do que uma igreja. E eu fiquei me perguntando, se eles são os mais idosos, provavelmente eles são os mais maduros. Né? Eles deveriam ser os primeiros a abrir mão daquilo que não é o certo ou errado, mas daquilo que é só um estilo, uma preferência, um gosto, para alcançar as novas gerações. E isso, de novo, é um papo gigantesco, é uma discussão gigante, mas ao mesmo tempo eu creio ser urgente. Hoje existe um debate muito grande entre algumas filosofias de ministério, algumas igrejas que se denominam atrativas e outras missionais, né? Então as missionais, eles saem para todas as culturas, comunidades ao seu redor, pregando o evangelho, e as igrejas que se denominam atrativas são aquelas que fazem de tudo para que as suas reuniões tragam uma experiência fenomenal para o visitante. E eu não gosto de ir para os extremos, eu acho que não é nenhum nem outro, a gente não tem que levantar uma bandeira. Mas se a nossa igreja
é uma igreja centrada no Evangelho, sim, nós teremos o coração de ir alcançar o perdido aonde quer que ele esteja, tanto nas nossas comunidades, até os confins da terra. E se a nossa igreja ela está centrada no Evangelho, nós também queremos receber as pessoas no nosso meio. Então, uma comunidade moldada pelo Evangelho, ela sempre terá um coração aberto para os perdidos, para sair no mundo, quanto acolher os visitantes em nosso meio. E é interessante que eu vejo essas igrejas atrativas, a grande pegada é, o cara tem que vir aqui e não querer ir embora. Né? Até a questão do estofado da cadeira, né? Tem que ser um estofado onde ele não vai querer se levantar, desde do café que vai ter lá, o melhor café, né? E daqui a pouco vai ter experiência 5D, quando o pastor falar de um pássaro, vai aparecer um pássaro no telão, vai escutar um barulho de pássaro no fundo. Eu não sei, eu estou viajando aqui, mas a questão é que se esse for o foco, se as pessoas estão indo, estão ficando na igreja por causa dessas coisas, isso vai ser o que vai sustentá-las também. Né? E esse é o perigo. Por exemplo, na pandemia em que nós estamos vivendo, né? Se esse era o foco da pessoa, né, em estar na igreja, agora ela está desesperada. E eu falei um pouquinho sobre isso na minha última live, sobre o crente consumidor. Né? Então, no final, o mais importante é Jesus Cristo e as pessoas, a missão que Ele nos deu de ser e fazer discípulos. E sim, nós queremos ser uma igreja acolhedora e sim, nós queremos ser uma igreja missional que sai para ir aonde as pessoas estão, encontrá-las nos seus lugares. Amém? Então, onde fazer discípulos? Essa pergunta desafia não apenas a nossa disposição de ir para os outros povos e culturas diferentes de nós, mas também nossa disposição de mudar nossas casas e igrejas em lugares acolhedores para povos e culturas que são diferentes de nós. Né? Essa pergunta também nos desafia a olhar para a visão de Apocalipse 7, 7:10, onde todas as nações, povos, línguas, raças estarão clamando, cantando, louvando ao redor do trono de Deus e do Cordeiro, clamando que a salvação pertence a Ele. Né? E eu fiquei pensando também como que isso mexe na nossa cultura, né? Quando nós temos esse foco, né, o coração em tudo que a gente for fazer, né, em todas as coisas, em todas as atividades que a gente for fazer, for pensando em discipular, em ser discípulo e fazer discípulos, até a maneira como você constrói a sua casa vai mudar. Eu acho muito legal quando a pessoa fala assim, eu faria uma casa desse jeito. Claro, se você tem condições de fazer uma casa, mas também, de repente, você tem condições de adaptar a sua casa. E aí a pessoa falou assim, não, eu faria desse jeito, esse é o meu gosto, mas eu estou pensando em fazer desta forma, porque eu quero que minha casa seja um lugar de receber pessoas. Eu quero que uma casa seja um lugar onde eu vou fazer discípulos, onde eu vou receber as pessoas para proclamar o Evangelho, para poder aprender e ensinar mais Jesus Cristo. E é fantástico, né? A gente pensar dessa maneira, como que nós mudamos, né, a disposição de mudar a nossa casa e a nossa igreja em lugares onde nós vamos acolher as pessoas. Porque no mundo egoísta, cada vez mais o cara constrói a casa com a vaga para um carro, aí você tem o sofá com o número certo de pessoas da casa, ou então não tem nem o sofá, tem a poltrona. Ele podia comprar um sofá gigante, mas tem aquela poltrona individual do papai, e aí não tem espaço na sala de jantar, porque teve que fazer um escritório. Enfim, pensando nele. E da mesma forma nós podemos pensar, não só na nossa casa, mas nas nossas igrejas. Como que a gente pode fazer de uma forma que as pessoas vão se sentir amadas e acolhidas. E algumas perguntas para a gente pensar aqui. Pensem a respeito de cada subcultura ou comunidade com as quais você
vocês estão em contato? Qual o seu empenho em buscar fazer discípulos nesses lugares? Se as pessoas dessas comunidades viessem na nossa igreja, o que ajudaria ou atrapalharia em nossas reuniões? Quais subculturas ou tipos de pessoas são de aproximação mais difícil para os membros da nossa igreja e por quê? Com quais grupos de pessoas você acha que poderia se conectar e alcançar de maneira mais eficaz? Pense em alguns membros da igreja que poderiam ter um papel especial para alcançar essas pessoas. Eu fico pensando na nossa comunidade, né, na nossa vizinhança, e aí fazendo um paralelo com o que tem acontecido com a pandemia, todo o esforço que a gente tem feito, né, todo um empenho, né, para tentar não ser contaminado, né, para preservar vidas, pensando no grupo de risco, né, e assim, não tem sido fácil, né, todo o trabalho, o esforço, o empenho, tudo que a gente tem feito, 2 meses já, né, para que as pessoas não morram. No final é que as pessoas do grupo de risco não sejam contaminadas e não morram. E eu fiquei pensando quanto esforço eu tenho feito, o quanto esforço eu dedico pensando em proclamar o Evangelho, sabendo que é Ele que tem poder para salvar o homem pecador. Nós fazemos de tudo para que ninguém sofra, né, as consequências do Covid-19. Mas o quanto eu tenho feito, né, para que as pessoas conheçam a Cristo. O quanto eu tenho trabalhado e me empenhado na causa de Cristo, que é salvar as pessoas da perdição eterna. Sim, Deus ele vai salvar os seus, mas Ele vai salvar os seus por meio da proclamação do Evangelho, usando eu e você, fazendo discípulos de todas as nações. Então, fazer discípulos não é algo que acontece só com novos cristãos, em pequenos grupos ou no aconselhamento individual. É uma atividade básica da igreja que deve estar no centro de todas as nossas atividades, em tudo que a gente faz como igreja. Isto é, uma comunidade de aprendizado transformador, inclusive, especialmente, em nossas reuniões dominicais. Também, nós vimos que o lado missionário evangelístico de fazer discípulos não é algo que acontece só fora do nosso país. Ele deve acontecer aonde nós estamos. O onde de fazer discípulos é ao nosso redor, desde a sua casa até a sua vizinhança, na igreja, na nossa comunidade, nossas famílias, em todos os lugares deste mundo caído em que as pessoas necessitam do Evangelho. Em suma, ele acontece em todas as facetas e atividades das comunidades de aprendizado transformador que chamamos de igrejas. E por meio das nossas igrejas também acontece em todos os cantos deste mundo em trevas. E eu quero, pegando o gancho com a aula do Sacha, fazer um adendo aqui, principalmente agora que nós estamos em casa, nós estamos a maior parte do nosso tempo dentro de casa. Eu quero falar um pouquinho sobre o discipulado no lar. E aí eu pergunto para você, que passagem vem à sua cabeça quando você pensa em fazer discípulos no lar? Que passagem que vem à sua cabeça? Eu não sei se você pensou nessa passagem aqui, ó. Mateus 28, 18 a 20.
Esse texto, geralmente ele é usado para fazer missões no mundo, né? Mas ele é de extrema importância para fazer missões em qualquer lugar, e mais especificamente, eu quero te falar no nosso lar. Ele mostra com clareza a tarefa vitalícia e de extrema importância que Deus nos deu. A tarefa de sermos usados como instrumentos na mão de Deus para discipular a nossa galera, discipular, fazer discípulos em nossa casa. Então, qual é a nossa tarefa? Fazer discípulos de todas as nações, começando em nossas casas. E eu pergunto, existe alguma outra instrução que seja mais clara e mais específica para o nosso lar? O nosso desejo, o meu desejo é que tudo que nós fazemos, né, desde o tomar café, né, o almoçar, o jantar com a nossa família, tudo que nós fizermos, seja com esse foco de ser e fazer discípulos. Então que a nossa família ela encare todos os aspectos da vida como discípulos de Jesus. A gente não quer que a nossa família esteja só bons trabalhos, né, currículos, que ela tenha uma reputação boa, sejam bons nos esportes, nas artes, não. Ou talvez que eles sejam admirados pelos outros, não. Nós queremos que eles entendam a tarefa de ser e fazer discípulos, e esse texto ele é fundamental. Aí você vai me dizer, não, mas eu já tentei, principalmente agora que está todo mundo junto, é treta atrás de treta. A gente não está conseguindo nem conversar direito, muitas coisas acontecendo. Como eu posso me levantar todas as manhãs para fazer o que é impossível ser feito e não acabar o dia exausto e desanimados? Somos convidados todos os dias a participar fielmente do que nos é impossível. É precisamente neste ponto que as promessas de Mateus 28, 18 a 20 são tão encorajadoras. Então Deus ele nos pede uma tarefa que é impossível. É a maior e a mais importante tarefa de todas, mas aí você começa então a colocar em prática tudo que você tem aprendido, tudo que nós temos aprendido, e você começa a ficar desanimado, porque você não vê nada acontecendo, pelo contrário, né, é só treta, é só briga, é só discussão, a gente não consegue se dar bem, meu filho não obedece, minha esposa não me respeita, né, meu marido não me ajuda, o meu irmão só quer saber de brigar. E aí nós olhamos então para essa tarefa e nós ficamos cansados, desanimados. E é por isso que esse texto, ele é muito importante nessa tarefa de fazer discípulos em nossas casas, com a nossa galera, com a nossa família. Lembre que esse texto fala de que quando nós vamos fazer discípulos, quando nós vamos cumprir essa tarefa que foi dada por Deus, nós vamos no poder dEle, na autoridade dEle e com a presença dEle. E é fundamental nós entendermos que não é na minha força. Talvez você esteja esgotado, cansado, desanimado, quer desistir, porque você não está descansando nessas duas verdades. De que você não vai fazer no seu poder, né? De que você não tem que carregar essa tarefa impossível nos seus ombros, mas nos ombros do Senhor. E Ele diz, e eis que estou convosco todos os dias. Ele não te envia por conta própria. Você não está indo fazer essa tarefa. Você não está acordando e agora eu tenho que discipular a minha família por sua conta. Talvez por isso que você esteja desanimado, cansado. Você tem carregado nos seus ombros esse peso que você não deveria carregar. É uma tarefa impossível. Nenhum ser humano consegue fazer. Só é possível porque Deus ele nos envia e Ele vai junto conosco. Sempre que você precisar, então, abençoar alguém, lembre-se, você está sendo abençoado. Você precisa estender graça, Deus ele está estendendo graça para você. Você precisa perdoar, você está sendo perdoado. Você precisa resgatar o seu filho, você está sendo resgatado. E sempre que estiver se sentindo só, e muitas vezes parece que a gente está sozinho nessa missão. Lembre-se, isso é libertador. Ele está com você. Mesmo no caos, você olha e fala assim,
como assim? Eu não acredito que isso está acontecendo. Deus, Ele está ali. E todo esse caos é oportunidade para que você cresça como discípulo. E para que você leve o seu filho, a sua esposa, o seu cônjuge, o seu irmão, a sua irmã, a dar mais um passo, né, rumo à maturidade. Isso é demais. Você pode contar com cuidado, com poder, com autoridade de Deus e a sua presença. Porque podemos então ter esperança nas duas promessas de Mateus? Primeiro, você não será punido pelo seu fracasso, você falhará. Lembre-se, você falhará e você falhará, e você vai continuar falhando. Mas lembre-se do perdão de Deus. O perdão de Deus faz com que eu não paralise, faz com que eu continue. Graças a Deus, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. Então, continue buscando a Deus nos momentos de fracasso para receber o seu perdão. Reconheça o perdão de Deus. E você é bem-vindo a novos inícios. Tem um professor do seminário que ele dizia: Deus, Ele nunca se cansa dos nossos recomeços. Seu Salvador está sempre do seu lado, por isso que a sua graça o acompanha. Ele está com você. Ele não vai deixar você paralisar, você não precisa ficar vivendo com falhas e arrependimentos passados, você pode continuar. Eu tenho um outro professor que ele dizia o seguinte: o crente até quando ele cai para frente. Lembre-se, Deus, Ele está com você, levanta, sacode a poeira. Reconheça a sua fraqueza. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente reconhece o perdão de Deus, a gente confessa para Deus, a gente confessa para o nosso cônjuge, para o nosso filho. Deus, Ele está trabalhando para que você amadureça, para que você aprenda. Não desista. Ele não desiste de você, Ele está com você. Não precisamos depender dos nossos recursos. Muitas vezes eu sinto que eu não tenho mais o que falar, eu não tenho sabedoria para lidar com a situação, eu não tenho mais força de vontade, energia. Eu acordo cansado do mesmo jeito que eu fui dormir, estou exausto. E nesses momentos que a fraqueza é evidente, é importante saber que Deus, Ele não nos deixou sozinhos. Deus, Ele não te deixou na sua própria força e sabedoria. De novo, por estar conosco, Ele nos dá força e Ele nos dá sabedoria para continuar. Você não precisa depender dos seus recursos, eles são limitados, escassos, mas os recursos de Deus são ilimitados. Deus, Ele nos abençoou com a sua palavra. A Bíblia é o nosso guia de fé e prática e ela nos ajuda em tudo que a gente precisa fazer. A compreensão cada vez maior da palavra de Deus vai nos ajudar a cumprir a missão que Ele nos deu. A Bíblia não é só uma cartilha do que fazer e não fazer, do certo e errado. É algo que Deus nos deu para não pecar. Não. A Bíblia vai muito além. Ela tem ensinamentos preciosos que colaboram com um ponto central da tarefa que Deus nos deu. Ela nos ajuda a cumprir essa missão. Isso é maravilhoso. Nós podemos continuar buscando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, se aprofundando na palavra de Deus, dedicando cada vez mais tempo, garimpando essas riquezas que Deus nos deu. Que bênção que nós temos em nossas mãos. Você não precisa colocar sobre os seus ombros o fardo da felicidade dos seus familiares. Não coloque nos seus ombros. A felicidade dos membros da sua família repousa no ombro daquele que o enviou. Repousa no ombro de Deus. Eu e você, nós não podemos fazer isso. Você jamais conseguirá fazer isso. Eu vivo cansado, frustrado. Deus, Ele nunca se frustra, Ele nunca se cansa. O ombro do nosso Deus, ele é largo. Ele consegue carregar todas os nossos fardos, todo o peso que a gente muitas vezes tenta carregar. Então, lembre-se de descansar no poder e na presença do Senhor. Ele está do nosso lado.
Ele está ali naquele caos. E eu tirei esses ensinamentos de um dos capítulos desse livro aqui, que eu acabei de ler. É um livro muito bom. E me ajudou muito a enxergar. E o Paul Tripp, ele bate nessa tecla. Quando você vê o caos, quando você vê aquela treta instalada, que você fica desanimado e fala, não, de novo, eu não acredito, o que eu vou fazer? Enxergue toda essa treta, toda essa bagunça, como uma oportunidade de fazer discípulos, como uma oportunidade de crescer a maturidade de Cristo. Não só você, mas a pessoa, você levar essa pessoa a dar mais um passo. Né? Isso mudou a maneira como a gente olha. Muitas vezes a gente fala, de novo, eu não acredito. Mais uma vez, mais uma briga. E ele fala assim, não encare isso como uma desgraça, mas sim como graça. É uma oportunidade de ensino. É mais uma oportunidade de você discipular os seus familiares. Né? Isso foi uma chavinha, uma mudança. E é até engraçado que a tendência é você olhar e falar, puxa, de novo, eu não acredito. Mais uma vez. E agora você olhar e falar assim, mais uma oportunidade. Lembrando que Deus, Ele nos deu essa tarefa. E a gente vai no poder dEle, na presença dEle. Deus jamais, Ele fecha os ouvidos ao seu clamor por socorro. Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então muitas vezes essa tarefa de discipular, ela é árdua. Muitas vezes nós ficaremos cansados. Mas a boa nova do Evangelho é que você não precisa ocultar as suas dificuldades. Você pode clamar por socorro. E Ele está ali, do seu lado. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Fraqueza, meus irmãos, não é maldição, mas é bênção. Nós somos inclinados à independência, a fazer na nossa força, a não reconhecer que precisamos de ajuda, que somos fortes. Não, pode deixar, isso aqui eu faço. Nós não queremos reconhecer fraqueza, isso é parte do nosso coração pecaminoso, faz parte da queda, né? Nós somos autossuficientes, não quero ajuda. E é libertador ser capaz de encarar as nossas imperfeições e as nossas fraquezas. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não devemos temer a nossa fraqueza, mas a ilusão de que temos força. Isso nos impede então de descansar no poder e na presença do Senhor, mais uma vez. E por último, sucesso diz respeito à fidelidade. Não tema pelos resultados, né? Seja fiel. Cumpra aquilo que o Senhor te chamou para fazer, não na sua força. Descanse no poder, na autoridade dEle, na presença dEle, e deixe com os resultados com Ele. Isso não cabe a mim, não cabe a você. Isso está nas mãos do Senhor. O que eu e você temos que fazer é ajudar os nossos familiares a dar mais um passo, né? Aprendendo e ensinando mais de Cristo Jesus, cumprindo com a missão, com coragem e com esperança, porque nós estamos indo com o poder dEle, na autoridade dEle, não é no meu poder, e na presença dEle, na presença constante dEle. Eu espero que isso seja muito animador, né? Como tem sido para mim, de encarar a nossa tarefa, de ser e fazer discípulos em casa, entendendo Mateus 28, 18 a 20. E eu pergunto, que ambições para a nossa família estão em desacordo com o propósito do discipulado? Que ambições que eu tenho para minha família que estão totalmente
em desacordo com o propósito do discipulado. Somos escolhidos para cumprir a maior de todas as missões e somos abençoados com a graça a fim de que possamos cumpri-la. Graças a Deus por isso, Ele nos dá uma tarefa, mas Ele nos capacita então para cumpri-la. Nós precisamos reconhecer isso. Muitas vezes nós queremos fazer na nossa força e a gente não sabe por que estamos cansados. Então dependam de Deus, descansem nele. Reconheçam que tudo que a gente faz não é nas nossas forças, mas sim na sua força. Né? E você não está sozinho. Amém? Ele cuida fielmente de você. Vamos orar? Agora só lembrando que 11h30 começa a EBD Kids, né? Então fiquem atentos. Vai ser lançado o link ali nos grupos da igreja, no WhatsApp, exclusivo para os membros da nossa igreja, 11h30 EBD Kids. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade de reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua presença, reconhecer que o Senhor tem um plano para nós, que o Senhor tem nos guiado. O Senhor se importa com as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque esse plano que é impossível de ser e fazer discípulos de todas as nações é um plano do Senhor. E o Senhor vai à frente, o Senhor nos capacita, é o Senhor que faz por meio da sua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostrou a importância. Não é algo que a gente tem que fazer sem entender, ou simplesmente obedecer e ficar quieto, mas o Senhor está no processo conosco. Isso é maravilhoso, Pai. Obrigado que o Senhor nos deu o privilégio de sermos seus discípulos e de fazermos discípulos de todas as nações. Um dia nós estávamos longe, estranhos à aliança, e o Senhor enviou os seus discípulos para pregar a palavra que tem poder para a salvação. E o Senhor está nos dando o mesmo privilégio, Pai, de ir a todas as nações, em todos os lugares, pregar essa palavra. Senhor, desperte a sua igreja, abra os nossos olhos para essa tarefa, para a importância dessa tarefa. E que possamos, como igreja, Pai, em tudo que a gente for fazer, independente de onde a gente esteja, fazer discípulos. Senhor, nos dê a graça de que em tudo, em todos os lugares, ensinemos uns aos outros, possamos aprender e ensinar, e assim cumprir essa missão maravilhosa, no seu poder e na sua presença. Abençoe, Pai, o restante do nosso domingo, nos dê um dia com muitas bênçãos na sua presença, possamos amar uns aos outros, pela sua graça. Nós pedimos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.